Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar do poder de Deus, né? E nada melhor do que começar a semana falando de um testemunho que impactou minha fé. Ontem eu fui na igreja, né? Tinha lá congresso lá de santidade, só que eu nem imaginava quem estaria lá pregando, né? Na verdade, falou a esposa dele, né? Fulano de tal vai estar aqui pregando. Então eu não conhecia a pessoa, mas quando a gente foi ver, aí era esposa de uma pessoa famosa, né? No futebol, né? Se trata do ex-jogador Léo do Cruzeiro, né? Ele começou, cara, ele foi 20 anos de futebol, né? E um desses 20 anos, 11 anos, ele jogou no Cruzeiro. E nesses 11 anos, ele foi bicampeão brasileiro entre 2013 e 2014, né? Recente agora, né? E teve uma carreira assim de bastante sucesso, né? Jogou também na Chapecoense, onde terminou a carreira. Então, realmente era um zagueiro muito bom, jogava muita bola. Então, irmãos, né, cristão. Aí, só que quando foi em 2024, ele decidiu encerrar a carreira. Aí ele virou para a esposa dele e falou assim: beleza, agora nós vamos ficar 100% para a obra de Deus, fazer a obra, né? Porque agora não tem que concentrar, não tem que viajar, né, com a turma para jogar bola, então eu vou concentrar 100% na obra de Deus. Igual eu já falei, já era cristão. Fazia a obra, mas muito pouco, por causa dos jogos. Então, resolveu encerrar a carreira em 2024. Então, o que acontece? Ele teve um dia, ele foi para os Estados Unidos, a qual ele pregou lá em 10 igrejas. Aí, quando terminou o culto, aí uma das irmãs chegou nele e falou para a esposa dele, falou assim: eu tenho uma profecia da parte do Senhor para te entregar. Aí ela ficou toda assim emocionada, falou: opa, e vem bênçãos para mim, e vem assim vitória para mim, que bom. A gente geralmente pensa nisso, né? Opa, Jeová vai falar e vem bênção para mim. Só que era o contrário. A mulher virou e falou assim: falou só, assim diz o Senhor, tu passarás pelo vale da sombra da morte, né? Mas não morrerás, porque eu vou estar contigo. Mas virá um grande vendaval na sua vida. Aí beleza, aí foi embora, né? Aí quando passou um tempo, né? Aí foi ao médico, aí descobriu duas coisas, uma coisa boa e uma coisa ruim. Descobriu que estava grávida, né? E descobriu um câncer. E descobriu um câncer no corpo, né? Não sei se foi no cérebro ou nos seios, né? Aí o que acontece? Então os médicos virou e falou para ela, falou só, você não vai poder fazer exames de quimioterapia, exame de imagem, disso, aquilo, exatamente porque vai afetar o bebê, né? Então você não vai poder. E diz, diz ela, irmãos, que ela tomava cerca de 14 comprimidos para tirar a dor. A dor era tanta, que ela mordia o braço do Léo, né? Ela mordia o braço do Léo, eu imagino, rolava lá no chão de dor, porque, né, minha mãe, ela teve câncer, né? Estive com ela no hospital alguns dias, então eu vi a dor que era, terrível, né? Então irmãos, só que é o seguinte, eu até lembrei de uma passagem, né, do pastor Marcos Feliciano, preparado para o dia mau. Irmãos, o dia mau vem em todas as pessoas. Nós temos que estar alicerçados no Senhor para que quando esse dia mau vir, você possa estar preparado, né? Porque neste mundo Deus testa a gente, Deus testa a fé da gente. Então temos que estar alicerçados, né, na presença do Senhor, porque se a gente tiver com o corpo mole e devagar, a gente sucumbe no meio dessas provações. Então eu sentia muita dor, né? Bastante mesmo. E não podia já começar o tratamento, porque o neném estava lá dentro, né?
Irmão, só que Léo, em vez dele chutar o balde, em vez dele começar a murmurar, questionar Deus, aí ele começou, ele contando um testemunho lá, ele contava uma parte, ela contava uma parte, ele pregava um pouquinho, ela pregava outra. Foi bastante impactante, emocionante. Aí o que acontece? O Léo, ele se pôs no lugar de Neemias. Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém estavam todos derrubados, a cidade toda derrubada e tudo, aí o que acontece? Ele foi lá para poder restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém. E teve muitas oposições, Sambalate e Tobias, né? Só que ele não olhou para trás não, igual ele estava explicando, muitas pessoas, ele estava explicando que lá na concentração lá do Cruzeiro, quando ele treinava, aí colocava uma faixa assim uma faixa assim, de borracha atrás, e um jogador puxando ele para trás, e ele fazia força assim para frente. Para quê? Para treinar o físico das pernas, né? Para ficar forte. E os camaradas puxavam assim para trás e ele ia para frente, né? Então, no nosso dia de hoje, as lutas vêm para nos jogar para trás. Só que você tem que ter resiliência, força e poder do Espírito Santo para seguir, romper em fé, né? E ele, baseado no livro de Neemias, ele ficou inspirado, tipo assim, eu não vou retroceder, não vou recuar. Tá aqui minha esposa com câncer, com criança, então eu vou lutar, eu vou orar, eu vou invocar o Deus que fez os céus, a terra e o mar, ele vai me dar a vitória. Eu vou ir até o último dia, né, lutando. E ele... eu imagino, ele largou as coisas assim, seculares da vida, ele ficou 52 dias no hospital, né, cuidando dela, né, parabéns por ele, que ele foi um ótimo esposo, ficou 52 dias cuidando dela, no hospital, em casa fazia de tudo, né, para poder manter a casa em ordem também, né, então irmãos, e ele não desistiu. Aí com o tempo, né, ela vai orando e tudo, aí vendo que o câncer só estava se alastrando, envolveu o corpo dela todo, os ossos, né, ficou todo assim, frágeis pelo câncer, então ela começou a dizer, começou assim, reclamar, né, ô Senhor, o Senhor me abandonou e tal, Senhor, Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? E ela começou assim, se entristecer bastante. Só que o Léo não desistia, ele orava, ele clamava, ele abraçava ela, ele falava, igual ele citou ontem, né, sobre Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, né? Ezequiel, poderá reviver esses ossos? Ossos sequíssimos? Aí o profeta falou, Senhor, tu sabes, com certeza, quem manda é o Senhor, é só o Senhor dar uma ordem de comando, esses ossos vai ressuscitar, vai formar corpos, vai formar seres humanos, tu sabes. Então ele falava, Deus, está aqui minha esposa, tu sabes, o Senhor Deus tem poder de tirar ela dessa situação difícil, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então ele baseou na palavra de Neemias e Ezequiel 37, para a fé dele crescer e também transmitir fé para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aí passou um pouquinho, a menina dele veio a nascer. Um detalhe, antes de nascer, os médicos falaram só, pode nascer com sequela, pode nascer doente, né, por causa do câncer tá lá, pode nascer sem chorar, né, toda criança ao nascer chora, né, então pode nascer calada sem chorar e morrer em seguida. Então tem N motivos que pode acontecer com ela. Aí a menina, para honra e glória do Senhor, devido a tanta persistência, resiliência da parte dele, dedicação à esposa, né? Aí o que acontece? A menina nasceu chorando, bonitinho, né? E fez o exame nela e não deu nada. Os médicos ficou bisbado, os médicos ficou de boca aberta, né? Nasceu completamente normal.
Aí os médicos falaram assim, ó, agora vamos, já que a menina nasceu, menos um problema, vamos cuidar agora de seu câncer, fazer exame de imagem, quimioterapia, o cabelo dela caiu, né? Porque aí foi fazer os exames lá, aí descobriu que a metástase do câncer, né? Se espalhou mesmo no corpo, os ossos fraquinhos, né? Se espalhou bastante no corpo, né? Devido não fez quimioterapia nem nada porque estava grávida. Então, como diz, vamos começar o tratamento agora. Então, como diz, né? Sempre dando notícia pela medicina, humanamente falando, você pode vir a falecer. Né? A menina se salvou, mas você está lastrada de câncer. Aí, né, começou a fazer a quimioterapia, né, faz exame daqui, faz exame dali, e ele sempre estendendo a mão, diz ele que estendia a mão, falou, Senhor, conforme Ezequiel, vale dos ossos secos, estendeu a mão, porque ele falou que é o seguinte, Ezequiel, poderá reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Aí o Senhor falou, Ezequiel, profetiza, cabe a vocês, homens, profetizar, e quem faz o milagre sou eu. Então, é uma parceria entre nós e o nosso Deus. Ela pregou lá, sabe? A minha fé foi lá em cima, né? Vou começar a semana na bênção mesmo. Melhor do que eu pregando aqui, eu estou falando por alto. Aí o que acontece? E ela triste, chorando e tal, abraçando ele, e ele estendia a mão e falava só, conforme o vale dos ossos secos, eu também quero profetizar saúde na sua vida. Assim como Deus cuidou dessa menina no ventre aí, com seu corpo já cheio de câncer, cheio de metástase, né? E tudo, Deus cuidará de você. Deus não dá a bênção completa. A menina nasceu perfeita, agora você vai morrer. Eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, a saúde sobre a sua vida. Né? E ele com fé, né? Dizendo que o tempo todo ele profetizou fé, abraçou ela, né? Chegava em casa, arrumava a casa todinha bonitinha, né? Depois ia lá para o médico ficar com ela. Foi um maridão para ela. Aí o que acontece? Então ele teve resiliência, ele teve fé, ele teve confiança no Senhor Jesus, né? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então você não pode chegar diante de Deus cabisbaixo. Será que o Senhor vai resolver? Não, irmãos. Deus é o Deus do universo. Igual eu já falei outras vezes, ele pode me matar que agora, Cláudio, morre, puf, tirar o meu fôlego de vida. Cláudio, agora levanta, ressuscita. Na hora eu vou ressuscitar, quantas vezes ele quiser. Ele é Deus. No poder de Deus, não tem como a gente calcular o poder de Deus. É imensurável, é grande, é todo poderoso, não pouco, é muito poderoso, é o Criador do universo, né? Então, irmãos, aí o tratamento vai, toda hora eu olho aqui, porque eu anotei algumas coisas para não esquecer. Então, o tratamento continuou. Aí até um certo dia, lembrou, né, da passagem, eu creio que ele lembrou ela quando ela estava triste. Você lembra da profecia? Que você ia passar, lá nos Estados Unidos, você ia passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus ia tirar de lá. Ou seja, Deus fere, mas Deus cura. Deus abre a ferida, mas Deus sara. Está escrito isso na Bíblia mesmo. Tudo isso, irmãos, não que Deus é mau, é ruim. Tudo isso é para trazer um crescimento espiritual. Né? De repente, a vida espiritual deles era meia fraca devido à fama, ao futebol. Né? Então, Deus tinha um plano na vida deles. Então, como diz, vou permitir vocês passar por uma luta para a fé suas aumentar e vocês em todo o planeta testemunhar do meu poder sobre suas vidas. Né? Então, toda luta tem um propósito. A luta que você passa, a luta que eu passo, tem um propósito. Né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Nós não nasceu somente para trabalhar, comer, beber, comprar carro, passear, igual eu conheci o Rio de Janeiro, né, em janeiro, e tudo. Não, nós temos um plano aqui na terra, antes de morrer, fazer a obra de Deus, né? Uns fazem com uma obra grande, né?
pregam o evangelho a toda criatura, viajam nesse mundo inteiro, outros têm uma obra pequena, né? Mas de tudo, né, faz a obra do mesmo jeito. Seja só a obra que Deus tem na sua vida, pequena ou grande, o importante é você trabalhar para Deus. Não pensar a obra de Deus na minha vida é pequena, é só ficar na tela aqui de um celular gravando. Amém. É para fazer a obra do Senhor, é para ganhar almas para Cristo. Louvado seja Deus. Chegar lá no céu, você vai receber a recompensa. Então não reclame a obra, né? Eu imagino o seguinte: quanto maior a obra que Deus tem na sua vida, mais Satanás se levanta para te derrubar, né? Mais provas você pode passar também. Então ela continuou o tratamento, até que um dia, irmãos, ela foi milagrosamente curada. Os médicos falaram: você recebeu um grande milagre, a menina nasceu chorando, saudável. Agora, pela segunda vez, os médicos falaram de novo: nossa, você recebeu um grande milagre. Eu não entendo sobre medicina, não, mas ela falou que ela passou dentro de uma máquina muito grande, o corpo assim, né? E tinha umas luzinhas bem pequenas em todo o corpo dela, assim. Diz ela que cada luz, né, simbolizava uma parte que o câncer estava. Então, o corpo dela, de cima e embaixo, estava todo iluminado, cheio de luzinha, mostrando que cada luz era um câncer, vamos colocar um metástase, né? Era um câncer. Então ela estava dominada todinha, de cima e embaixo, por câncer, alastrou literalmente. Irmãos, quando ela passou pela máquina, com essas luzinhas todas, né, demonstrando um câncer alastrado, quando ela passou do outro lado da máquina, assim que ela saiu do outro lado, nenhuma luzinha sequer, absolutamente normal. Os médicos falaram: o quê? Você entrou dentro dessa máquina, cheio de luzinha, cheio de câncer alastrado, né? Aí quando você sai do outro lado, você sai sem nenhuma luzinha sequer. Aí, como eu disse, foi fazer uma bateria de exame. Irmãos, não tinha nenhum câncer sequer, nenhuma metástase sequer. Por quê? Eu imagino, porque Deus sabe que a gente é ser humano, né? Eu imagino que Deus dá a gente, faz a gente passar por um deserto até certa altura, até uns certos meses, até uns santos anos, até um determinado anos. Mas um dia, quando ele fala: chega, acabou a luta na sua vida, vou eu entrar com providência e te dar a vitória. Quando ele fala: chega, basta Satanás, basta em enfermidade, bata em retirada, sai dessa vida, agora eu entro com providência. Quando ele fala isso, acabou. Não tem para Satanás, não tem para doenças, não tem para lutas. Ela tem que vazar, ela tem que obedecer às ordens do Todo-Poderoso. E ela foi milagrosamente curada, né? E ela, quando ela estava enferma, né, ela falou: Senhor, se o Senhor me curar, né? O Léo já parou de jogar bola, né? 2024, já estávamos pregando a palavra de Deus, mas era pouco. Agora eu vou viver para ti o resto da vida, porque o Senhor me curou do câncer. Ela mostrou uma foto carequinha, e agora lá, pessoalmente, que eu a vi, né, com cabelo bonito, grande, né, com cabelo não grande, igual o meu, mas cheio, né, totalmente recuperado. A menina grandinha, totalmente saradona, bonita, né? Então, irmãos, o que Deus pode fazer? Falei: não, Deus renovou, recarregou minha bateria, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, fica com essa palavra, né? O que Deus não pode fazer para a sua vida que é impossível? É impossível para você, para a medicina, para o médico, mas para Deus realmente, viu? Nada é impossível. Jesus curou ela, então hoje ela vive com Léo para o Brasil e o mundo, a pregar o evangelho, a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ouvir esse áudio, esse vídeo, devagarzinho, analisa, reflete sobre cada palavra que for ouvida, né? Eu não sei se ele tem canal, não sei se ele tem Instagram, deve ter. Depois acessa lá, né? Léo ex-cruzeiro. De repente vai ter muito mais informação para passar para você, né? E o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Fique com Deus, ótima semana para você,
e até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um abração, tchau, tchau.